Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana. Que o Senhor venha, continuar derramando sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, que nos tem sustentado todos os dias da nossa vida. Amém? E eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler o versículo 14, mas depois eu te aconselho a ler o Salmo 139 todo, porque é maravilhoso. Está escrito assim, Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo, porque o Senhor me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. O salmista aqui, ele estava contemplando a graça, a presença, o amor, a misericórdia de Deus, o agir invisível e visível de Deus sobre a face da terra. E quando nós olhamos esse versículo, isso nos traz uma intenção por trás dessa revelação. Isso nos traz uma revelação por trás dessas palavras. Sim, existe no ser humano um medo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas que muitos de nós carregamos conosco. O medo de não sermos suficientes, não é verdade? Suficiente para o nosso trabalho, suficiente para o nosso casamento, suficiente para os nossos filhos, suficientes para as nossas igrejas, suficientes para a própria vida. É um medo silencioso, que não grita, mas que persiste, que corrói por dentro, trazendo sobre nós comparação, cobrança, às vezes nos deixando insatisfeitos sempre com o que já somos. Não é assim? Davi, ele escreve esse Salmo 139 depois de contemplar algo enorme, maravilhoso, tremendo, que Deus o conhece por completo. Cada pensamento que ele tinha, cada palavra que ele ia dizer antes mesmo de já ter dito, cada dia da sua vida já escrito mesmo antes desses dias existirem. E é de dentro dessa contemplação que Davi chega a essa frase: me fizeste de modo assombroso e admirável. Não é um elogio vago, é uma conclusão de alguém que percebeu que foi formado com intenção, com vontade, com desejo, com sonhos, com projetos e foi realizado. Não foi produzido às pressas e nem foi produzido por acaso. É um ser humano que foi desejado por Deus, ansiado por Deus e executado por Deus. O medo de nós não sermos suficiente, ele nasce quase sempre de medirmos o nosso próprio valor pelo que fazemos, ou pelo que ainda falta fazer, ou quando nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas, a funcionalidade das outras pessoas e a nossa funcionalidade. Nós somos pessoas diferentes, cada um com o seu atributo, cada um com a sua forma maravilhosa de ser formado. Nós podemos ser seres diferentes e mesmo assim termos o nosso lugar de atuação em todas as áreas da nossa vida. Você pode pegar um lápis e você pode pegar uma caneta. Os dois fazem a mesma coisa, escrevem. Só que a caneta tem características que é só dela. E o lápis tem característica que é só dele. E os dois são maravilhosos. Os dois são importantíssimos. Existem momentos da nossa vida que se a gente escrever com caneta, a gente sabe que a gente vai errar e não vai ter como corrigir. E existem momentos da nossa vida que a gente vai optar por escrever de caneta porque a gente não quer deixar que aquilo se perca.
Mas seja a caneta ou seja o lápis, os dois têm a sua funcionalidade, os dois têm o seu público, os dois têm aqueles que os escolhem porque querem aquela função para aquele momento. Então, a comparação ela nasce quando nós pegamos essa comparação entre uma caneta e um lápis e queremos ver qual é o melhor. Sabe, os dois são muito bons. E existe um momento para cada um ser usado. Existe uma situação para cada um dos dois serem usados. Eles não estão aqui para competir. Eles estão aqui para fazer o seu trabalho. Eles são ferramentas nas mãos daqueles que estão usando. E cada um decide o que vai usar e quando vai usar e por que vai usar. E nós somos assim. Às vezes nós queremos fazer a função do lápis, sendo que nós somos caneta. Às vezes nós queremos fazer a função da caneta, sendo que nós somos lápis. E aí a gente começa a se comparar, a se diminuir, a se menosprezar. Ninguém está dizendo que o seu valor não existe. É você próprio que está olhando para o outro e dizendo, seria melhor ser daquele jeito. Seria melhor se eu funcionasse daquela maneira. Seria melhor se eu tivesse vindo naquela família. Seria melhor se eu tivesse vindo com gênero diferente. Então somos nós que destruímos aquilo que Deus formou de forma tão maravilhosa em nós. Então, quando nós começamos a medir o nosso valor pelo que fazemos ou pelo que ainda falta ou pelo que gostaríamos de ser, o nosso medo e o nosso senso de desvalor, de insuficiência, ele só vai aumentando. Sabe? Antes de você produzir qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, você já era uma obra admirável, feita pelas mãos do Senhor. Isso não apaga a necessidade de eu e você crescermos, trabalharmos, nos esforçarmos, aprendermos, desenvolvermos, amadurecermos, crescermos não só de tamanho, não só em idade, mas em maturidade também, sabe, em desenvolvimento também. Nós podemos sim melhorar quem somos cada dia mais, estruturar melhor o que nós queremos ser cada dia mais, mas mesmo que você não faça nada, só de você ter nascido, você já é algo admirável, alguém admirável que Deus fez. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, mas nós precisamos tirar esse crescimento do lugar errado, esse merecimento do lugar errado. O de provar que você merece existir e colocar no lugar certo, de responder com gratidão a algo que já lhe foi dado. Você foi criado de forma maravilhosa pelo Senhor, incrível pelo Senhor. E quando o medo chegar diante de você e te perguntar, será que eu sou o suficiente? A resposta certa não é você listar as suas conquistas, não é você dizer aquilo que você acha que você conquistou aqui, é lembrar quem fez você e como o Criador de todas as coisas escolheu fazer você de forma maravilhosa, de forma assombrosa, admirável. Foi assim que ele te fez. Então, quando os pensamentos de medo, de incerteza, de comparação vier, não busque o que você tem conquistado com a força do seu braço. Mostre aquilo que você carrega dentro de si, porque foi colocado dentro de você um tesouro num vaso de barro. Sabe, escreva essa frase e coloca num lugar onde você consiga ver durante essa semana. O Senhor me fez de modo assombroso e admirável. E declare essa frase durante essa semana. Quando você perceber que está se comparando com alguém, para e se pergunta, eu estou medindo o meu valor pelo que eu faço
ou pelo que Deus disse sobre mim. Eu estou comparando pessoas que são e fazem a mesma função que eu faço ou uma função totalmente diferente. Aquilo que essa pessoa faz, que eu estou admirando e comparando com a minha vida, faz parte real da minha realidade? Se pergunte, se questione, não aceite todo e qualquer pensamento, sentimento e sentimento de destruição que vem sobre você. Nomeie, escreva uma coisa que você sempre costuma se criticar. É como mãe? É como pai? É como provedor? É o quê? Aonde está a sua crítica constante sobre você? Aonde está essa comparação constante sobre você? Escreva ela. E ao invés de continuar criticando e rejeitando essa coisa que você não gosta, comece a agradecer a Deus, porque ela foi colocada em você. Para que Deus possa fazer a vontade dele, desenvolver essa área da sua vida. Tudo aquilo que você critica, cresce. Tudo aquilo que você elogia, cresce. E o poder está no que você faz. Então, em vez de rejeitar e ver crescer, elogie, agradeça, para que você veja crescer. Só que crescer para uma linhagem diferente, aonde vai te trazer os benefícios de ser bem aceito. Sabe, você rejeitar ou você fingir que esse problema, que é o que você acha que essa coisa é, que por isso você critica, você fingir que esse problema não está lá não vai mudar a situação, mas você identificar aquilo que você acha um problema e você começar a declarar palavras de bênção, de crescimento, de maturidade, de transformação, de alinhamento sobre aquilo que você costuma criticar e rejeitar, vai trazer uma outra característica e um outro direcionamento sobre essa mesma percepção que você tinha. Talvez aquilo que você mais critica hoje é a alavanca propulsora que vai te levar para um outro nível espiritual, físico, mental, emocional, financeiro, e você está só criticando, você só está vendo o lado ruim, quando Deus colocou dentro de você coisas maravilhosas para serem usadas. Não use o medo de não ser suficiente como desculpa para você não tentar. Use o medo como lembrete para você descansar na obra que Deus fez em você. Deus fez uma obra linda e colocou coisas maravilhosas dentro de você. Use-as a seu favor. Essa semana, leia o Salmo 139 por inteiro, devagar, como quem lê a carta escrita para si mesmo. E vai se enxergando ali naquele lugar. Vai vendo as suas potencialidades ali naquele lugar. Vai vendo o amor, o cuidado, a proteção de Deus sobre a sua vida nesse Salmo 139. Pegue versões diferentes da Bíblia. Pega a NVI, pega a NTLH, pega a versão, a mensagem e vai lendo, vai vendo, vai esmiuçando e vai se vendo ali dentro. Sabe? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes a gente lê a Bíblia como algo distante. E a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim e para você, para que nós possamos conhecer a essência de Deus e saber o quanto nós somos amados, desejados e realizados por Deus para viver algo novo, transformador e maravilhoso sobre a face da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra e porque o Senhor nos fez de forma assombrosamente admirável para o louvor do teu nome. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nós medimos o nosso valor pelo que ainda nós não conseguimos realizar e esquecemos que nós fomos formados pelo Senhor com cuidado e intencionalidade de fazer acontecer na nossa vida, a nossa vida sobre a face da terra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a acreditar que somos suficiente, não porque provamos alguma coisa, mas porque o Senhor nos fizestes
exatamente da maneira que nós somos. Tira de nós o peso de precisar merecer o que o Senhor já fez por nós e nos entregou embaixo da tua graça, do teu favor, da tua obediência e do teu amor, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma excelente semana em nome de Jesus. Fique com Deus e um grande abraço.